pensa em imigrar, vou te dizer, não tem uma mesa tão completa e você não vai ver um podcast tão completo quanto esse que a gente está começando aqui. Vamos falar de Europa, vamos falar dos Estados Unidos, vamos falar de Emirados Árabes. Eu estou com 3 feras de Portugal, de Itália, de Estados Unidos, de Emirados Árabes, enfim. Esse é o momento que você vai descobrir para onde você quer ir ou para onde você também não quer ir. Então, eu quero primeiro agradecer, né, que essa casa aqui, eu estou no Porto, que é uma casa que a gente foi muito bem recebida pela Catarina Zuccaro, que é a nossa speaker aqui para falar de Portugal. E ela é uma autoridade aqui, esses dias aqui no Porto, já estive com ela em Lisboa, e todo mundo fica o tempo inteiro consultando a Catarina, não só para imigração, mas para alguns BOs que acontecem também no meio do caminho. pela região. Na minha frente, que olha, toda semana eu mando uma mensagem para ela, porque ela também é nossa parceira, assim como a Catarina, a Ursa Perugin, que faz imigração para a Itália. Tem bastante conhecimento também pela Europa. E, coitada, né, gente? Se vocês estão acompanhando o que está acontecendo com a Itália... Sofrendo. A Úrsula tem muito para falar. E encabeçando aqui o meu chefe, né, Leonardo Leão. Eu não estou encabeçando nada. Perto dessas aqui, eu sou só coadjuvante. O único homem nessa mesa, ele já está sofrendo aqui. Mas para falar, assim, né, a gente tem essa experiência de Estados Unidos, nós temos a experiência de Emirados Árabes e nós temos os clientes pedindo muita cidadania para a Europa. Então, se você tinha dúvida que essa mesa aqui ia render pauta, vou te dizer que a gente tem muito para discutir, muito para falar. Legal, né, Paula? Vou pedir a palavra aqui também para agradecer, né, a presença da Catarina, da Úrsula. Dizer que não são só 3 feras, tem uma outra fera aí falando com a gente aqui. Paula hoje tá lá em Dubai também, conhece tudo de Dubai, Estados Unidos também. E eu acho que é importante a gente ter uma mesa dessa, né, para a gente reafirmar o quanto hoje a mobilidade global, né, a imigração é uma ferramenta transformadora de vidas, é uma solução para a vida de muita gente, né? A gente lida diariamente com pessoas que realmente conquistam ali um novo horizonte através de um processo migratório. Então, acho que o papo hoje aqui vai render demais, porque são pessoas que, além do domínio técnico, têm a prática do que está acontecendo, muita lenda, muito boato, né, que as pessoas estão plantando por aí, dizendo que o mundo... Acho que a gente começa até com essa pergunta, né? Pessoas dizendo que o mundo está se fechando ao imigrante, né, à imigração. Então, acho que eu já vou até deixar vocês começarem com esse assunto aqui. Primeiro assunto que a gente vai trazer, eu tenho sido muito questionado acerca disso, e eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham realmente que o mundo está se fechando ao imigrante, a Europa está se fechando ao imigrante, os Estados Unidos lá com Donald Trump? Vocês acham realmente que é uma tendência o mundo ir de encontro à imigração, xenofobia, ninguém quer imigrante? Queria saber da opinião de vocês. Bom, eu vou pedir aqui então a palavra um bocadinho, porque o que nós sentimos é que começou sim nos Estados Unidos essa questão, não digo de ser contra, mas de regulamentar e de escolher o tipo de imigrante que quer. Essa é a grande verdade. E é uma febre que atingiu também e que afetou a Europa. Não sabemos se isso é uma exigência da União Europeia, de regulamentar no sentido de esse tipo de imigrante, essa nacionalidade, nós permitimos, essas outras não, mas é o que nós temos visto e vimos primeiro na Itália começar, Portugal seguiu a mesma linha, mas hoje, por acaso, já vi uma matéria em Itália que há falta de mão de obra e por isso vão abrir novamente para essa questão da imigração não qualificada, porque precisam dessa mão de obra. E o que eu vejo, pelo menos aqui por Portugal, que é o que eu mais lido diariamente, é a questão de vamos escolher não só as nacionalidades que nós queremos, mas o tipo de imigrante que nós queremos. Queremos o altamente qualificado, queremos sim os jovens, mas aqueles que têm boas ideias para os startup visas, e queremos as pessoas qualificadas. A grande questão de Portugal é salarial.
Como eu tenho um salário muito baixo, o altamente qualificado, obviamente, que não vai optar por Portugal, ainda que fale a língua portuguesa. Há outros países na Europa que oferecem muitas condições melhores e que, obviamente, eles preferem esses outros países. Então, nós vamos ficar órfãos dessa mão de obra não especializada que ninguém quer, mas que é preciso. E o altamente qualificado vai procurar outros países onde o salário mínimo e o salário base acaba sendo maior. Falando de Itália aqui, né? Primeiro, obrigada também, né? Estar nessa mesa aqui é uma honra. E, bem, falando de Itália, que é a minha especialidade, né? A gente começou o ano aí com muitos problemas, né? Veio o decreto, depois que foi convertido em lei. E eu acredito que, assim, respondendo a tua pergunta, né, Léo, em relação se o mundo está se fechando, falando da Itália em si, o que eu vejo, né, eu faço parte de associações, tanto de advogados italianos como assessorias, empresas. O que a gente chegou à conclusão, que acho que não só nós, mas assim, a Itália é um país ele tem um pensamento muito retrógrado, muito antigo, né? E aí, quando ele vem e traz o limite de geração, né, para os descendentes, é um problema gigantesco, porque a Itália hoje encara jovens italianos, então italianos nascidos na Itália, que saem do país em busca de oportunidades, porque a Itália não é um país hoje convidativo, ele não é um país que incentiva, né, a vinda, né, das pessoas, a ida, né, das pessoas ao país, seja para trabalhar, seja para estudar. Como, por exemplo, a gente vê na Irlanda, você está falando da Europa, né? Então, a Irlanda é um país que incentiva, seja para quem quer fazer um intercâmbio, seja para quem queira trabalhar. É uma lista enorme de vistos, né, de trabalho. E a Itália não tem isso, não tem esse programa. Falando sobre essa questão do último decreto que veio agora, dia 24 de novembro, na verdade, a única diferença, né, é que na Itália tem um decreto para quem quer aplicar para vistos de trabalho, e aí tem limites anuais. Para quem é ítalo-descendente, não vai ter esse limite. Porém, eles ainda não explicaram como vai ser esse processo para você aplicar. Então, falando de Itália, eu acho que, assim, e aqui eu sempre trago a minha opinião, né? Não tem jeito, você está falando de prática. Sim. Eu vivo na pele a Itália, seja na parte pessoal, como na parte profissional. E, sim, é um país que precisa evoluir muito. Eu acho que até aprender com os próprios Estados Unidos, Dubai, né, que a Paula fala tanto. A Paula falou de nós aqui, mas a Paula tem um conhecimento extenso, assim, muito rico, né, que até eu estou aprendendo também, que eu não conheço muito. Então, a Itália, no meu ver, na minha opinião, tem muito a aprender no sentido de incentivar, né, a imigração. Então, eu acho que é isso. Não é que está se fechando. Eles não estão sabendo como fazer. Eu sinto isso, sabe? Por ser um país com um pensamento muito antigo. Eu acho que a gente, né, que já está há algum tempo nesse meio, existem ciclos, né? Eu acho que a imigração ela é feita de ciclos. Sim. Então, por momentos, a política imigratória privilegia algum determinado tipo de profissional, né? Eles tentam ali fazer ali demandas que venham cumprir alguma lacuna momentânea ali do país. A gente vê isso historicamente, desde dos primórdios ali da imigração. Eles tentam usar a política imigratória para alguma demanda momentânea ali do país. Mas quando a gente fala se fechar, eu acho que o que está indo muito na cabeça da comunidade, né, do povo em geral, são essas políticas mais agressivas voltadas contra o imigrante ilegal, né? Eu acho que quando a gente traz esse debate em relação a imigrante qualificado, não qualificado, a gente está falando da imigração legal, né? Mas eu acho que hoje o mundo se fecha para o imigrante ilegal, né? O imigrante que passa do seu tempo de estadia, o imigrante que adentra o país sem um visto, sem uma permissão de entrada naquele país. Então, eu acho que dentre essa conversa aqui, né, tem a questão, isso é certo, é errado, o país vai seguir essa tendência ou não. No caso da Europa, eu como hoje tenho uma visão mais global de tudo, eu vejo a Europa hoje sofrendo um pouco do choque cultural. Eu acho que a gente vive um mundo muito globalizado, onde os jovens aqui na Europa têm contato com a realidade dos jovens nos Estados Unidos, nos Emirados,
E, como a gente fala, a cultura europeia sempre foi da qualidade de vida, né? 4 horas de almoço na Do Itália. marasmo. O soninho depois do almoço, tomar o seu vinho lá na Itália, o dolce far niente. Então, e eles estão enfrentando esse choque. Então, o que está acontecendo é que o jovem está indo em busca do dinheiro, ele está indo em busca de ficar rico, né? E a gente hoje vê os países europeus tendo esse problema com a debandada dos jovens, né? Então, eu acho que vai ter que ter, como a Úrsula falou, algum ajuste nessa política migratória. Mas eu acho importante a gente falar e alertar as pessoas aqui sobre a questão da imigração ilegal, né? O quanto a vida do imigrante ilegal vai ser cada dia mais difícil, né? Eu queria um pouco da opinião de vocês, o que tem acontecido aqui na Europa, né? Estados Unidos, desnecessário a gente falar, né? É uma política de campanha ali do Donald Trump, combater os imigrantes ilegais. Eles não são, né, palavras dele, não são bem-vindos nos Estados Unidos. Eu queria saber da visão de vocês em relação ao que tem ocorrido aqui na Europa. Existe realmente uma perseguição ao imigrante ilegal? A legislação está cada vez mais ostensiva em relação ao combate à imigração ilegal? Queria que vocês me dissessem um pouquinho qual é a visão de vocês. Eu vou falar mais uma vez de Portugal. Primeiro que eu estou aqui há 25 anos e eu já vi de tudo um pouco. E é sazonal, realmente, até político, muitas das vezes. O abre e fecha das fronteiras em termos de imigração. O que nós vemos hoje, já há uns 6, 7 anos, é que o Estado... a máquina não funciona, e a máquina não funcionando gera esses imigrantes ilegais. Porque eu tinha uma lei que dizia, pode vir sem emprego, encontrando o emprego você se regulariza aqui. A partir do momento que eu tenho uma lei, que diz isso, muito embora fosse uma exceção, virou regra. Então eu tenho 400 mil imigrantes que vêm com esse pensamento porque a lei permite, e não tenho mão de obra suficiente pública para resolver essas pendências. Então, eu gerei esses imigrantes ilegais porque eu não tive tempo adequado para regularizá-los. E agora, o que eu faço? Expulso, com a criação de uma polícia especial para isso. É um ditado latim que a gente até usa muito, de usar a própria torpeza do Estado. A própria máquina não funciona, dificulta a sua vida e te expulsa. Então, primeiro que isso, além de inconstitucional, é uma afronta aos direitos humanos surreal, né? E eu, nesse ponto, quando toca isso, toca-me a mim, porque eu sou imigrante. Eu casei-me com um português, eu tenho nacionalidade italiana, tenho a portuguesa pelo casamento, mas eu sou imigrante. Eu saí da minha casa, saí do meu país e vim para cá. Não deixo de viver a mesma coisa que essas pessoas. Só ilustrando também, Catarina, você quer interromper teu raciocínio, existe algo semelhante nos Estados Unidos quando a gente vê, por exemplo... Eles chamam de a política do cai-cai, né? Que é o imigrante que chega pelo México, se entrega na fronteira e os Estados Unidos permite a entrada dele no país até que o caso dele seja julgado. Ou seja, é uma situação permissiva. Contraditória. E depois você vai ser ostensivo contra essa pessoa. Exato. Depois que ela criou raízes no país, depois que ela teve um filho, que o filho... um trabalho. O filho já é um cidadão americano. Então, como você falou, né? A permissividade acaba gerando uma restrição posterior, né? Exato. E a grande questão essa questão do pedido de asilo, que todos os países têm que seguir a legislação que permite eu receber uma pessoa que está realmente numa iminência de perigo. Ninguém sai da sua casa se tiver tudo bem a 100%. Ou eu saio por amor, ou eu saio porque tem guerra, ou eu saio porque eu passo fome. Então, essas pessoas que se sujeitam a atravessar um deserto pelo México, etc., e passar o que passam, e às vezes pagam fortunas por isso, é porque o sistema não permite que legalmente elas entrem pela porta da frente.
Não sou um especialista nisso, já alertando aqui, não sei quanto custa, mas o que se fala é que o preço de um coiote é mais caro do que um processo legal. Exatamente. A E falta que de informação. a falta de informação e de que o achar que essa é a única possibilidade que aquela pessoa tem. É o que nós vimos. Talvez um visto de trabalho, um visto... Eu nunca me esqueço o nome daquele das atividades... extraordinárias. Sim, os vistos Ou seja, EB. há viabilidade de se ir pela porta da frente, sim, e muitas das vezes vende-se aquela história de que aquela pessoa, por ser de uma origem humilde ou por ser de um país que não é bem-vindo, tem que se entrar pela porta do cavalo, que nós chamamos aqui pela porta do cavalo, e que muitas das vezes... É o que nós vemos aqui com quem é do Bangladesh, do Nepal. As notícias pagam 25 mil euros um visto. Olha só. 25 mil euros um visto. O que essa pessoa demora no país dela, onde ainda é menos do que o salário mínimo, para juntar, para se arriscar e vir para aqui e viver na ilegalidade? E eu acho que assim, cabe a nós também, né? As pessoas confundem muito dentro da área migratória qualificação com altíssimo nível acadêmico. Exatamente, Né? O altamente qualificado não é A gente vê obrigatoriamente muitas isso. políticas, um trabalhador da área de construção, ele pode ser qualificado. Exato. Ele pode usufruir de um visto para profissionais qualificados. Eles precisam de trabalhadores que entendam de estrutura de casas. Então, assim, é bom a gente falar aqui porque, às vezes, mas vocês estão falando aí vistos para quem é rico, o cara que vai pelo México, ou o cara que tenta, né, pegar um barco e entrar aqui na Itália, por exemplo, ele não vai ter possibilidade nunca de seguir uma via legal dessa. E não é, pessoal. Existe muita lenda nisso. A imigração não é só para ricos. Você tem hoje vias em todas as legislações de profissionais que não têm altíssimo grau acadêmico, não fizeram faculdade. Tem países que fazem essa política para profissionais que não tenham tanto grau acadêmico. Mas como a Catarina falou, eu acho que, na minha visão, queria também ouvir a de vocês, é uma tendência global de que, para você imigrar hoje, você tem que ser atrativo ao país que você está querendo ir. Você tem que oferecer alguma coisa, né? O Donald Trump falou ontem isso, né? Que teve aquela situação lá do afegão que atirou contra os guardas lá da Casa Branca. Ele mandou rever os green cards. Aí, é o que eu falo, aí vem o exagero... né, categorizou por nações e não, na minha opinião, isso não pode acontecer. Só que é o que ele falou. Você só vai ficar aqui, ainda que tenha vindo de forma legal, se você tiver alguma coisa para acrescentar na nossa sociedade. Então, eu acho que a imigração caminha muito para isso aí. Independente de você ser altíssimo grau acadêmico ou não, você... Quando decide sair do seu país, você precisa entender o que eu vou oferecer para aquele país que eu estou querendo ir. Né? Eu acho que é assim que a imigração vai caminhar para os próximos anos. Né? E essa questão, só finalizando Portugal, nós temos um êxodo de jovens que também saem, que toda essa imigração legal não cobre. Então, é um êxodo de profissionais ou de licenciados e pós-graduados daqui que vão para outros países que toda essa imigração que está por se regularizar não cobre, principalmente na parte tributária. Então, não dá para eu exigir daquele imigrante que chega certas situações e certas isenções que o próprio nacional que se formou aqui e que diz, eu não tenho mercado de trabalho, eu vou para ganhar 870 euros, sendo que na Irlanda, sendo que na Inglaterra eu vou exercer exatamente a mesma atividade, vou ganhar 3 mil libras. Como sempre, a culpa recai no imigrante, né? Exatamente. E aí eu fico com essa lacuna imensa. Todo esse número, isso é dado estatístico, não é da minha cabeça. Até chama Catarina Almeida, a inspetora que tem esse estudo. Toda essa mão de obra que não se legalizou ainda, não cobre, não tapa esse buraco que Portugal tem. O maior êxodo fiscal é em Portugal.